Olá, abençoados e abençoadas, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as testemunhas de Jeová e algumas curiosidades muito interessantes que tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se você sempre teve curiosidade sobre as testemunhas de Jeová, eu te peço para você assistir até o final. E se lá tiver gostado do vídeo, eu te convido para se inscrever no canal, que é muito importante para a gente. E se não for pedir muito, o seu like no vídeo também ajudaria bastante. Combinado? Então vamos logo para o vídeo. O que são as Testemunhas de Jeová? As Testemunhas de Jeová é um movimento religioso cristão com mais de 8 milhões de praticantes espalhados pelo mundo. Os seguidores dessa religião acreditam em um Deus único chamado Jeová e são seguidores de seu Filho, Jesus Cristo. Criado nos anos 1870 por Charles Russell, nos Estados Unidos, esse movimento se popularizou com a publicação e distribuição da revista A Sentinela, a publicação religiosa de maior circulação no mundo, com tradução para mais de 300 idiomas. Para a produção dessa revista, Russell criou a Sociedade de Tratados da Torre de Vigia de Sião, que depois ficou conhecida como Testemunhas de Jeová. Hoje, a religião conta com uma estrutura mundial de coordenação e com congregações locais. As Testemunhas de Jeová são conhecidas por seu trabalho de pregação em lugares públicos e de casa em casa. Elas baseiam todas as suas atitudes nos ensinamentos bíblicos e levam esses preceitos e princípios a outras pessoas. Crenças e práticas das Testemunhas de Jeová. As crenças das Testemunhas de Jeová são aplicadas a todo o seu modo de vida, relacionamento, trabalho, saúde e lazer. É preciso seguir os ensinamentos de maneira séria, e aqueles que discordam publicamente da doutrina são expulsos do grupo. A Bíblia é a palavra de Deus e é estudada todos os dias pelos seguidores dessa religião. Os estudos bíblicos podem ser feitos individualmente ou em grupos. Semanalmente, são realizadas reuniões congregacionais nos salões do reino ou na casa de algum membro da congregação. Apesar de acreditarem e serem seguidores de Jesus Cristo, as Testemunhas de Jeová não acreditam que ele seja Deus. E Jeová é o Deus único, adorado por esses fiéis, diferente de outras correntes cristãs, que acreditam na ideia do Deus Trino, composto pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essa religião conta com um corpo governante, que é composto por homens experientes considerados irmãos de Cristo. Esse grupo é responsável por auxiliar no ensino e na compreensão dos preceitos bíblicos. Para se tornar um testemunho de Jeová, é preciso estudar por meses ou até mesmo anos, e as pessoas só são batizadas depois de expressar com confiança o desejo de fazer parte desse grupo. O batismo é realizado pela imersão da pessoa em água. As Testemunhas de Jeová costumam fazer trabalho voluntário em prol da organização. Tem como missão levar a palavra de Deus a outras pessoas. Eles descem a rua em pares, conversando com pessoas e até vão às casas para contar a verdade. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que, dependendo das horas em que investem nessa missão, eles obtêm diferentes níveis em sua comunidade. Há intervalos de acordo com as horas que expandem a palavra de Jeová, embora deva sempre haver um mínimo de 50 horas. Eles são frequentemente chamados de pioneiros, com diferentes títulos, dependendo do tempo que passa. Aqueles que têm mais horas tendem a ser intitulados como pioneiros espirituais. Dentre as principais curiosidades das Testemunhas de Jeová estão: 1. Neutralidade política e militar. As Testemunhas de Jeová não devem se envolver em atos ou grupos políticos nem militares. Quando convocadas, as Testemunhas de Jeová se recusam a participar de conflitos militares. 2. Não celebram Natal e nem datas especiais. Eles não acreditam nesses feriados porque, de acordo com suas crenças, Jeová não deu sua aprovação. Natal, de acordo com eles, são partes pagãs e mal interpretadas. Eles acreditam que Jesus ordenou aos seus seguidores que comemorassem sua morte e não seu nascimento. Além disso, não há provas de que Jesus tenha nascido em 25 de dezembro, portanto, não há necessidade de celebrar nada. As Testemunhas de Jeová não estão fazendo muitas festas, porém costumam fazer de tempos em tempos. Uma das festas mais populares é no aniversário da morte de Jesus. Esta festa é como o Natal para eles, e é uma das poucas ocasiões em que eles soltam os cabelos. 3. Moralidade sexual. O sexo antes do casamento é terminantemente proibido. É preciso casar para poder ter relações sexuais. Além disso, a masturbação é proibida e condenada. Masturbar-se é um ato considerado impuro. 4. Desapegos à bandeira ou nações.
Uma das coisas que identificam esse grande grupo religioso é que eles estão separados do resto do mundo. Isso não significa que eles não votam no país em que estão, mas a regra geralmente é não ter muito apego pela bandeira do país onde estão. De acordo com suas crenças, eles não podem fazer juramentos de lealdade ou saudar qualquer bandeira. Esta é uma das razões pelas quais as testemunhas de Jeová serem bastante fechadas para os outros e pouco se sabe sobre elas. 5. Não fazem transfusão de sangue. A partir da interpretação que eles fazem da Bíblia, as testemunhas de Jeová não aceitam receber o sangue de outras pessoas. Por isso, eles não aceitam a realização desse procedimento médico. 6. Não se pode questionar absolutamente nada na Bíblia. As testemunhas de Jeová não podem questionar o que dizem as Escrituras Sagradas. Se alguém duvidar ou argumentar, dirão diretamente que é mentira. Não importa se fazem sentido ou não. O que a Bíblia diz vai à missa, como eles dizem. Qualquer coisa que questione sua fé é intolerável e deve ser descartada. Eles acham que outras religiões cristãs semelhantes às suas mentem e só sabem distorcer as Escrituras. Portanto, discutir com o testemunho de Jeová geralmente não vai te levar a lugar nenhum. 7. Condenam quem abandona a religião. Embora esta comunidade religiosa não seja vista como aos olhos, não devemos esquecer que eles são bastante extremos em certas coisas. Aqueles que deixam a comunidade tornam-se parte do mundo do diabo e, portanto, parte do anticristo. Eles se tornam pessoas desprezíveis com as quais você não pode ter contato. Isso os deixa totalmente excluídos da comunidade religiosa e com uma reputação que inclui todos os tipos de insultos e rejeição. 8. Proibido usar arma de fogo. Isto em princípio soa muito bem e é como deveria ser, mas, no entanto, a coisa vai além com as testemunhas de Jeová. De acordo com as crenças deles, eles não podem usar arma de fogo para se proteger de outras pessoas. Curiosamente, elas podem ser usadas contra animais, se estiverem em perigo, mas nunca contra outro ser humano. Mesmo que outra pessoa esteja atacando a família de um testemunho de Jeová com uma arma, e ele tenha uma arma por perto, ele não poderá usá-la como defesa. 9. Não comemoram aniversários. Eles não comemoram seus aniversários ou os dos outros. É um dia como outro qualquer e nem mesmo parabenizam por isso. A razão também está na Bíblia, mas neste caso, a razão é porque o tema dos aniversários nem sequer é mencionado. É algo descartado pela omissão nas Escrituras. A única menção feita a essas celebrações na Bíblia é a dos faraós e está associada a execuções que foram feitas durante as festividades. Isso com certeza não ajuda os aniversários a parecerem bons. 10. Não usam cruz. O fato das testemunhas de Jeová não usarem a cruz em adoração não é porque eles não gostem do formato. O símbolo da cruz é na verdade completamente contra suas crenças. Elas ainda afirmam que Jesus Cristo não morreu em uma cruz, mas sim em uma estaca de tortura vertical simples, sem feixes de cruzamento. 11. Membros ativos no mundo todo. Embora as pessoas normalmente os vejam caminhando em pares ao redor da vizinhança, poucos sabem o quanto internacional a religião se tornou nos últimos anos. As testemunhas de Jeová ativas podem atualmente ser encontradas em 239 terras ao redor do mundo. 12. Não coletam dízimo. Para todos vocês que já pensaram como que eles fazem para ganhar dinheiro, como que eles fazem para se sustentar, a resposta é simples: contribuições voluntárias. As testemunhas de Jeová não praticam o dízimo e não coletam em reuniões ou em seus lugares de culto. Eles são financiados pelas doações dadas pelos membros, se, quando e como eles desejam contribuir. Dentro da organização, nenhum dinheiro é dado em compensação pelo trabalho de porta em porta, e também não há nenhum membro do clero assalariado. 13. Alvos de Hitler e nazistas. Enquanto a maioria está familiarizada com a perseguição infame do ditador aos judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias, muitos não têm conhecimento da prisão, tortura e execução das testemunhas de Jeová. Começando em 1933 e terminando em 1945, as testemunhas de Jeová enfrentaram perseguição devido à sua ideologia diferente em relação ao governo e guerra. 14. Acreditam em um paraíso na Terra. Embora eles acreditem que determinado grupo seleto receberá uma recompensa divina,
As testemunhas de Jeová acreditam que Deus limpará a terra da maldade no futuro próximo. Eles também acreditam que Deus vai reintroduzir as condições de paraíso que ele pretendia para a raça humana no começo. Eles se referem para este momento como a recriação, o paraíso ou o novo sistema das coisas. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Viram quantas curiosidades cercam todas as testemunhas de Jeová? Algumas dessas curiosidades vocês já sabiam? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Bom, então é isso. Gratidão por todos que chegaram até aqui no final. E vou ficando por aqui. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.